Uma palavra para resumir a trajetória dele, eu acho. É difícil. Uma frase, como é que eu descreveria o meu pai? Pode ser uma frase de várias palavras, né? Pode ser uma frase que eu demore 5 minutos para falar a frase. Eu acho que a palavra, então, e aí juntando com a frase, né? É um exemplo. Ele é um exemplo. A palavra que resume ele para mim é exemplo, porque ele era exemplo em vários sentidos, para várias coisas. Ele era um exemplo. Uma característica muito importante é ser um cara muito agregador, né? A gente escuta muitas histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis com ele também, ou de bons momentos com ele, mas especialmente assim reforçando muito a questão que ele era um grande amigo, que cultivava essas grandes amizades e essa preocupação que tinha com as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que marcou muito cada um que conheceu ele, que teve a oportunidade de conhecer ele, né? Difícil alguém que conviveu com ele esquecer. Eu falo do pai várias vezes por dia. Não é assim de vez em quando. É toda hora falando. E eu dou o crédito. Quando eu falo alguma coisa que ele dizia, eu não falo que eu estou dizendo aquilo. Eu falo assim, meu pai dizia tal coisa. Meu pai falava tal coisa. Meu pai... Tem uma frase que eu tenho falado, né? Agora, especialmente que eu sou pai, eu tenho falado para minha filha que essa frase eu usei ela até muitas vezes, até ela escrevi ela no meu trabalho de conclusão de graduação. Acho que a principal, e talvez ela seja repetida aqui, é a curiosidade faz parte da inteligência. Essa é uma clássica também, que é muito importante. Ele falava muito isso pra gente. Ele era uma pessoa extremamente curiosa. Então, em qualquer lugar onde ele estava, ele perguntava. Esse ensinamento, ele acabou sendo responsável muito pela minha própria formação enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto ser humano, porque de fato é uma frase simples, mas ela guarda aí por trás uma sabedoria grande, né? Agora, falando, porque tu me fez as perguntas e eu fiquei tentando puxar da memória algumas coisas, essa semana mesmo eu estava me lembrando de um dia que eu estava com ele e aí... A gente estava numa sinaleira e tinha uma pessoa pedindo na sinaleira. A gente parou, a gente estava no carro e paramos numa esquina e aí veio alguém pedir dinheiro e eu fiz algum comentário que não lembro, né? Pô, pai, que coisa, né? Podendo trabalhar, tá aí pedindo na sinaleira. Pai, que chato, né? Que a pessoa vem... E o pai não era um cara de destruir a pessoa, sabe? Nem o filho, nem as outras pessoas, mas ele, com muita classe, com muita legitimidade total, né? E eu era uma pessoa totalmente sem legitimidade para fazer aquele comentário ridículo que eu tinha feito. E ele me disse, ele me olhou assim, ele pensou e falou assim, filho... É muito mais difícil para quem está pedindo do que é para a gente dar, ou poder dar. Então isso é uma coisa que eu não esqueço e dentro do possível eu procuro ensinar isso para minha filha também, para que isso se perpetue, né? Porque ele já esteve nesse lugar de ter que pedir. Aquilo me marcou muito, assim, porque fazia décadas que ele não passava dificuldade financeira, material, e ele tinha aquilo presente, porque um dia foi ele naquela posição ali. Mas a gente que nunca passou por isso, a gente não se dá conta disso. Então, esse lugar aqui é um lugar que não podia ter outro nome que não fosse dele. É um sentimento, é um orgulho enorme a gente ter a figura dele aqui presente e mostrando para outras pessoas, porque eu vejo muito isso, né? Tem muita gente dos nossos próprios funcionários que não conhecem ele, não conhecem a história dele. É importante a gente estar falando sobre ele nesse momento. Mas eu enxergo muito ele até naqueles que não conheceram ele, por aquilo que a gente falava um pouquinho antes, por essa questão
do jeito de ser da nossa empresa, da cultura e dos valores que a gente procura praticar. Então, assim, eu enxergo ele muitas vezes, eu enxergo ele quando tem um colega, muitas vezes trabalhando numa obra, atendendo uma família, ou enfim, fazendo uma manutenção em algum dos nossos empreendimentos, ou se relacionando entre colegas. Então, assim, eu sinto ele muito presente nesses momentos. Não necessariamente em algum lugar específico, mas na forma que as pessoas convivem, se tratam e acolhem também aquelas famílias que a gente atende. Eu diria assim, ó, José Elias Flores foi uma pessoa que buscou praticar o que pregou e orgulhou. E orgulha até hoje as pessoas que o conheceram, e eu espero que continue orgulhando as pessoas que não o conheceram.